Tem duas maneiras de você ter canções com a primeira pessoa do singular. Uma canção antropocêntrica, onde o eu é o centro de fato, onde o eu é o cara que eu exijo de Deus alguma coisa pra mim, nesse sentido. E é uma canção que não condiz com a palavra de Deus. Ou então a gente olhar para os salmos e ver que mesmo em canções no singular, tem coisas que são anseios da alma e que mostram diante de Deus uma honestidade. Então tem que equilibrar muito, assim. E de fato, há um exagero de músicas muito na primeira pessoa e aí poucas músicas no plural. Músicas sobre nós. Tem poucas canções, e a gente tenta equilibrar um pouco isso no solo, de trazer canções que falem do que a gente crê, sabe? Nós cremos nisso, nós vamos lá, Deus guia o nosso andar, que é a nossa canção, esse é o jeito da gente. Então é um lance plural de você cantar. Por quê? Porque quando a gente está como igreja, a reunião que nós temos, que a gente chama de culto cristão, ela não é um culto vertical nesse sentido. A gente não está indo lá adorar a Deus verticalmente, só eu e Deus. Existe algum momento do culto que é você e Deus mesmo. Você vai orar silenciosamente, você vai ter com Deus ali um momento. Mas no sentido macro da coisa, o culto público é a igreja adorando de forma pública a Deus. Então é um conjunto, é uma comunidade. Então a gente precisa enfatizar isso. Não existe relacionamento com Deus que seja estritamente vertical. Todo relacionamento com Deus é vertical e horizontal ao mesmo tempo. Porque Deus nos retira de nós mesmos, a gente não é mais egoísta, aquela lance do vítima e do algoz, que a gente estava falando um pouco, e agora Deus, retirando-nos de nós mesmos, Ele nos lança para Ele e para o outro. Então toda a implicação bíblica do Novo Testamento, ela tem a ver com comunidade. Todas as vezes, por exemplo, Colossenses capítulo 3, quando o apóstolo Paulo, versículo 2, vai falar assim, olha, vocês como eleitos de Deus, santos e amados, então façam uma coisa bem importante, perdoem-se mutuamente, amem, se revistam de amabilidade, de bondade, de humildade. Essas coisas, como é que você vê? Como é que você vê que alguém é bom? Quando você vê ela sendo bondoso com outra pessoa. Como é que você vê que alguém é humilde? Ninguém é humilde em si mesmo, mas sim numa relação com o outro. Todas as formas de exercer fé no Novo Testamento, quando tem essas implicações de você se entender como filho de Deus, entender o sacrifício de Deus, entender que Cristo é que habita em nós, não mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, as implicações elas são comunitárias. Todas elas. Pode ver, em cada texto, você tem uma implicação de eu me relacionando com alguém. Eu perdoando alguém como Cristo me perdoou. Eu amando alguém como Cristo amou. Eu fazendo, por exemplo, apóstolo Paulo, o ministério da reconciliação que aparece em 2 Coríntios. Da onde que é a reconciliação? A reconciliação só eu e seres etéreos? Não, é alguém gente. Entendeu? Então, por isso que acho que essa ênfase nossa em querer cantar sobre comunidade cristã, ela é muito importante. Porque não tem relacionamento com Deus. Há parte do relacionamento com o outro.